Ageu vem também trazendo o seu primeiro livro, pastor Ageu. Primeiro livro que é promessa de Deus. E ele vai estar apresentando aqui essa primeira edição. E no final aí não deixe de levar. E com certeza vai somar muito no seu chamado, no seu ministério. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Vamos, olha que coisa linda. Tema: jornada de fé e esperança. E esperança, jornada de fé. Estende as mãos, nós vamos consagrar diante deste altar. Que este livro possa chegar não só no Brasil, mas fora do Brasil, em todo o mundo, amém? Que alcance muitas vidas, através desta literatura que vai agregar muito. Vamos abençoar. Pai, está aqui em minhas mãos. Oh Deus, que alegria, Senhor, teu filho, que alegria ter na nossa igreja, na igreja evangélica Ministério Alfa, alguém, Senhor, que parou o tempo, Senhor, preparando uma mensagem, Senhor, que vai de encontro aos corações. Está aqui em minhas mãos, nós consagramos, nós apresentamos a Ti agora. E Pai, nós cremos nos quatro cantos da terra, que esse livro vá, Senhor. Oh Pai, nós oramos, nós apresentamos, nós abençoamos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Estende as mãos. Pai, está aqui o Teu Filho, que vai ministrar a palavra. Usa Ele como sempre usou, Senhor. Nesses minutos que Ele tem, Senhor, usa Ele, que a mente seja rápida, que a mente, Senhor, ó Pai querido, não venha se esquecer de nada, Senhor, que o Senhor falou com ele, que ele tenha facilidades para entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou na sua vida. Nós oramos, nós o abençoamos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. O que eu mais temia me fez vencer, toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. O que eu mais temia me fez vencer, toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. Glórias a Deus. Queridos, graça e paz. Pode se assentar, por favor? Pode se assentar. Eu quero glorificar Deus por essa oportunidade e investir aqui todo o tempo que tenho para fazer uso da palavra, uma palavra direcionada. Glorificar Deus pela vida da minha família. Os meus filhos estão lá embaixo, minha esposa está ali, trabalhada na beleza, cabelo novo, roupa nova, né? Quero fazer menção a ela aqui. Essa mulher é uma bênção. Eu só estou aqui porque ela está ali. Eu só estou aqui porque ela está ali. Eu sou o Ageu da Bruna, né? Feliz fazer parte desse momento. Para mim é um dia especial e não é uma conquista minha, mas é uma conquista da IEMA. O ano de gerar para mim foi um ano muito expressivo, difícil, mas estamos gerando. E eu quero glorificar Deus por essa oportunidade. Você já viu ali meu material. Aos que não me conhecem, eu trabalho com pão caseiro. Então eu trouxe pão caseiro, trouxe pão de creme e coco, e eu trouxe este livro. Irmão, quanto que é esse livro? Menos que uma pizza, diga amém. Esse é o primeiro, já tem 2 no forno, já tem mais 2 no forno. O outro vai chamar Manual do Deserto, porque se tem uma coisa que eu conheço é deserto, irmão. Então eu já posso escrever um manual. Esse aqui vai estar esperando ali. Nós temos Pix, temos crédito, temos parcelamento não, irmão. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro de Atos. Acha o capítulo 23. Eu escrevi muita coisa, Jesus. Vai virar outro livro. Escrevi muita coisa. Eu estou com essa mensagem há
quase 30 dias, comendo, mastigando, Atos capítulo 23, glorificar a Deus pela vida dos meus pastores. Vocês são bênção, obrigado pela oportunidade, pela honra, obrigado por esse momento, tá? De prestigiar minha família, honrar minha casa, honrar minha família. Fico muito feliz. Quem achou, diga amém. Amém. Olha aqui para mim, me encara aqui. Nós estamos num ano de vinho novo, odres novos. E eu preciso que você tenha um entendimento de algumas coisas. O odre era uma espécie de uma bolsa. Era um recipiente que se usava para fazer reserva de vinho. Então alguém, quando fazia uma viagem longa, enchia essa reserva de vinho. E quase que sempre essa reserva era para fluir para outros. Quem entendeu? Essa reserva era para matar a sede de outros. A Bíblia é recheado de símbolos. Quase todos os símbolos que a Bíblia usa têm a ver com os outros. Você vê que a luz ilumina outros. Seja um sal, o sal ele dá o sabor, dá o tempero, ele cuida, ele previne ali a comida. Numa época que não havia refrigeração, o sal guardava, né? Você vê a árvore dá frutos para os outros. Então o odre é um instrumento, é um material para abençoar outros. Quem entendeu? Outra coisa que eu preciso que você entenda, e o Senhor falou comigo, isso é um pouco impactante, é que todo mundo tem um odre. Lá vai. A Anitta tem um odre. Calma, pastor. A Ivete Sangalo tem um odre. O Neymar tem um odre. Agora, é sobre o que essas pessoas carregam no odre. Ali, sem fazer julgamentos, mas não tem como, ou é água salgada, água amarga ou água doce, ou é sim, sim, ou é não, não. Então, essas pessoas carregam água de esgoto, água podre. Nós estamos aqui pedindo para que Deus renove em nós o vinho novo. Renove em nós, para que a gente manifeste. Outra coisa que eu preciso que você entenda, essas pessoas que eu citei e outras demais, Madonna, Britney Spears, Justin Bieber, irmão, tem vários. Eles têm odre e o odre deles é top, tá? Porque eles estão em evidência, sim ou não? Sim ou não, gente? Então eles estão fluindo. O MC Ariel, os funkeiros, eles estão fluindo com água podre. Então é necessário que haja uma igreja fluindo vinho novo. Todo mundo tem um odre. Anota isso, guarda essa informação. Odre tem a ver com cuidado de outro, oferecer para outro. E na Bíblia tem várias pessoas que passaram por uma transformação, que assim como Ivete Sangalo, Neymar e tantos outros que eu falei aqui, carregavam um tipo de água. Aí depois de um encontro, porque depois de um encontro com Jesus, tudo muda. Após um encontro com Jesus, nossa vida nunca mais é a mesma. E Paulo teve um encontro com Jesus, e depois desse encontro, nunca mais a vida dele foi a mesma. Paulo, um homem entendido, um homem instruído ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel era como se fosse a Harvard de sua época. A MIT, né, a melhor faculdade, USP, a faculdade PUC, o que você quiser, faculdade top, irmão, top, diga top, faculdade top, é a formação de Saulo. Saulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças, era um perseguidor, exterminador de cristãos. E um dia ele está perseguindo cristãos, caminho de Damasco, Atos capítulo 9. E aí no caminho ele encontra o caminho. Jesus se revela para ele, uma luz brilha em redor. Brilha na onde?
em redor. Quem veio quarta-feira entende que Jesus ativa e se move em redor. De redor é coisa de Satanás, mas redor é coisa de Jesus. Vamos lá. Jesus se move, se revela para ele e transforma, muda a água que ele carregava, o vinho que ele carregava. Depois disso, ele tem uma vida mudada. E agora esse Saulo, que era um homem que trabalhava com ameaça, que falava sobre morte, agora é um homem que está viajando, pregando vida. É um homem que está saindo para ministrar e ministrando vida. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 23. Por favor, se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, por gentileza. Atos capítulo 23. A gente já quer ler, né, irmão? A gente já tem essa agonia para ler. Se acalma. Vai dar tudo certo. Antes de entrar na leitura, Deus me deu algumas revelações bíblicas, tá? Na Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes pela misericórdia do Senhor. Na Bíblia sempre tem uma operação de Deus, padrão da operação de Deus. Eu não consegui fazer como eu queria. Por mim eu traria slides, apresentaria, porque eu gosto de comunicação visual, eu acho que é muito bom. Muito obrigado, meu irmão. Pregar na EMA não é fácil não, tá, irmão? Deixa eu molhar as palavras aqui. Muito obrigado. Diga comigo, padrão. Não, irmão, diga padrão da operação de Deus. Qual é o padrão? Deus, ele prepara um ambiente, ele cria um ambiente, aí depois ele prepara uma pessoa, aí ele estabelece, ou seja, ele coloca essa pessoa para exercer governo, e para que essa pessoa libere palavras de vida. Vou repetir. Deus prepara um lugar, aí ele prepara uma pessoa, coloca ele, estabelece ele, para que ele governe, diga governe, para que ele governe e libere palavras de vida. Sempre assim. Deus plantou um jardim no Éden, colocou Adão lá e disse: governe. Deus chama Moisés na sarça ardente, um povo está lá no Egito, mais de 400 anos preso, ele chama Moisés na sarça e diz: Moisés, vai lá, eu vou te enviar a Faraó, para que você tire o meu povo de lá, vá ao deserto e chegue à terra de Canaã. Então Deus prepara um lugar, ele estabelece uma pessoa para que tenha governo nesse lugar. Se eu fosse você, eu pegava isso aqui, e depois para que essa pessoa libere palavras de vida. Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai lá a Nínive e prega, profetiza contra Nínive. Um lugar, uma pessoa, governo e palavras de vida. Quem entendeu? Glória a Deus. Versículo 11 do capítulo 23. Versículo 11. Talita, você tem um microfone perto de você, Talita? Por favor, lê para mim. Versículo 11 do capítulo 23, só 11. E na noite seguinte, apresentando-lhe-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo? Calma. Paulo tem? Continua. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Na minha versão, eu vou ler na minha versão, fica aí com o microfone, Thalita. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. O Senhor pondo-se ao lado, não enviou anjo, foi o Senhor. Pondo-se ao lado de Paulo, disse para ele: coragem. Diga o quê? Ou ânimo, é a mesma coisa. Disse coragem. Tema da mensagem de hoje: coragem. Anota aí. Tenha coragem. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Jesus é o alfa, é o ômega, o início e o fim. Ele veio lá do fim para encontrar Saulo ou Paulo aqui no início, capacitar ele com coragem,
para que ele acesse o caminho e acesse o destino. Vou de novo. Jesus veio de Roma, Jesus veio do futuro para encontrar o Paulo no presente, capacitar com coragem para que ele acesse o caminho do destino. A coragem é para que você acesse o novo capítulo da sua história. Coragem é para que você acesse o novo momento, a nova estação da tua vida. Coragem. Deus está parando o culto aqui, pausando o culto aqui, já para falar com alguém. Você precisa de coragem. Quem recebe aqui? Nos comprimidos de ansiolítico não tem coragem, eu não descarto a medicina. Nas terapias não tem coragem, eu não descarto terapia. Na injeção não tem coragem, mas na palavra que Jesus libera tem coragem. Alguém tem que pegar isso aqui. Alguém tem que receber isso aqui. Eu pedi para a Thalita pegar o microfone, porque Deus quer falar com vocês também hoje. Deus está abrindo portais para a sua família, Thalita. Você, o Max, seus filhos. Deus está abrindo portais. Sabe o que é portais? Sabe quando você atravessa de uma cidade para outra, de Osasco para Carapicuíba? Não tem um portal da cidade? Sim. Então Deus está abrindo portais de cidades para vocês entrar, para vocês acessar. Thalita, Deus mandou gritar aqui no microfone. Sabe que eu já não gosto de gritar, mas eu vou gritar. Receba coragem para pregar e cantar. Coragem, Thalita, pregar e cantar. Deus me revelou vocês em cima de altares, acessando cidades, cheios de coragem, ousadia, palavra, louvor, adoração, cura, manifestação, milagre. A igreja está orando. Receba coragem. Tua família é do altar, Thalita. O inferno não vai abater os teus filhos. Demônios não vão destruir os teus filhos. Coragem. Jesus está vindo do futuro te encontrar no teu presente, te preparar com coragem para você ir lá e acessar o futuro. Quem pega essa palavra aqui? Me inscrevi no concurso, você vai passar. Receba coragem hoje. Você está com sono, mas eu vou devagar. Entreguei currículo, receba coragem, a vaga é sua. Abri um CNPJ, receba coragem, vai avançar. Ah lá pegou, ali pegou. Pegou. Eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio, eu tenho Receba coragem para prosperar e avançar. Hoje é noite de receber palavras que te dão destino. Jesus se colocou ao lado. O Senhor, está escrito o Senhor, tá? Em maiúsculo. É Jesus aqui. É uma epifania, é uma manifestação do próprio Jesus, o mesmo que apareceu no caminho de Damasco. Talvez você nunca me viu pregar assim, talvez nunca mais vai me ver. Mas o Senhor mandou pregar assim hoje, devagarzinho. Jesus disse: Saulo, coragem, que a porta está aberta. Diga aleluia. Agora eu vou explicar o que é Roma. Roma, irmão. Não, irmão. Ele não disse coragem para abrir uma igreja no Brás. Não. Ele não disse coragem para pregar na conferência da IEMA, que está lotado. Não. Ele disse coragem para acessar o ambiente de guerra, de luta e de perseguição. Porque Roma é a capital da perseguição. É a capital da opressão, principalmente do servo de Deus. Vou de novo. Coragem para enfrentar os dias difíceis. Então Jesus se colocou do lado,
empoderou ele de coragem, e aqui o termo no grego, eu não sou especialista em grego, mas eu fui anotar, porque eu faço questão, está escrito tarseu, significa confiança, seja corajoso, tenha bom ânimo, é a mesma palavra que quando Deus achou Josué, lembra? Quando Moisés morreu, Deus se revela a Josué e disse, Josué, seja forte e corajoso, tarseu, diga para alguém aí, tarseu para você, diga tarseu para você, coragem. Foi a mesma palavra que Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, porém tende bom, tende tarseu, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, tem de bom ânimo, seja corajoso, tenha confiança, eu venci o mundo. É a mesma palavra de Josué, é a mesma palavra para os discípulos, é a mesma palavra porque não mudou. Eu não vim trazer nada novo, eu só vim trazer a palavra de Jesus. E a palavra para alguém aqui que entrou ferido, machucado, cansado, oprimido, destruído, é coragem. Atos 27, abre aí, irmão, Atos 27. Vamos ler Bíblia hoje. Quem não leu Bíblia hoje vai ler. Te peguei. Atos 27. Quando foi decidido, Jesus deu uma missão para ele. Coragem aqui, para ir para Roma lá. Sim ou não? Pronto, lá vai ele obedecer. Porque a voz que você ouve determina a colheita que você terá. A voz que você ouve determina a colheita que você terá. A obediência que você vive determina o sucesso que você vai ter em Deus. Atos 27, 1, quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, diga presos, a um centurião chamado Júlio, batalhão imperial, então centurião. O Júlio aqui, ele comanda 100 soldados, quantos soldados? 100, centurião. Versículo 2, embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos a um abrigo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Começou. Paulo está dentro de um navio, ele é um preso, está algemado, está acorrentado nos pés e nas mãos. Então você visualiza isso. E aí a imagem que você tem de Paulo não é bem vestido igual está o pastor Nenê aqui hoje, não. Não é com uma gravata top igual do pastor Milton, não. Não, é rasgado mesmo, amassado, olheira, talvez cabeludo, talvez careca, talvez barbudo. É uma imagem ruim. Uma imagem ruim. É um escravo. Então, algemado pé e mão, ele está dentro de um navio, e o versículo diz que os ventos eram contrários. Estou no versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com muita dificuldade que chegamos. Então os ventos eram contrários do navio, e foi com muita dificuldade que chegamos a imediações de Sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Olha que texto maravilhoso. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, com dificuldade, vento forte, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou. Lá vai. Aqui eu começo a ministrar para você que por 4 vezes, nessa viagem até Roma,
Paulo vai se levantar para dar uma porção de vinho novo. Vou de novo. Ele está em viagem, está acorrentado, está algemado, mas Paulo tem porção de vinho novo. Está aqui o primeiro, versículo 10. Ele diz: senhores, é o conselho de Paulo. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa e com muito dano, muito prejuízo. Não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Então ele diz, ó, vai dar ruim para o navio, vai dar ruim para a carga e vai dar ruim para a nossa vida. É o Paulo que está falando. O 11 diz assim, porém, o Júlio, lembra do Júlio? O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então vamos lá. Você tem que ter muito amor e graça de Deus para depois de descrédito, mesmo assim, entregar uma porção de vinho novo. Você tem que ser muito crente para morar em um quintal onde ninguém quer nada e mesmo assim você liberar vinho novo. Você tem que ter muito cheio de Deus, sua reserva tem que estar muito cheia para dentro de uma ideia, de uma empresa, de um, sei lá, um lugar que você chega, que seja um lugar hostil, e você mesmo assim se levanta para dar vinho novo. Conselho, é o que ele está falando. Vai dar ruim para a carga, vai dar ruim para o navio, vai dar ruim para a nossa vida. A navegação está perigosa, mas ele se levanta para ministrar. Alguém precisa ouvir essa palavra aqui, mesmo que não te deem crédito. A nossa função não é receber crédito, nossa função não é receber like nem foto. O nosso dever é fluir vida. Fluir vida. Ah, mas fulano não quer. Ah, mas fulano repara. Ah, mas fulano falou mal de mim. Ah, mas ciclano, querido, a nossa função, o nosso dever é fluir vida. Paulo se levantou e está aconselhando. Não deram crédito para Paulo, não deram crédito. O versículo 12 diz, não sendo o porto próprio para hivernar, a maioria deles era de opinião que deveria partir dali, para ver se podia chegar a Fenícia e a passar ao inverno, visto que era ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Respira aí. Vento contrário, navegação perigosa, tudo dando ruim, e ainda aparece um tufão. Diga tufão. Por isso que Jesus se revela e diz, coragem. Porque se Jesus fala, Paulo, vai ter um tufão. Se sou eu falava, vou nada. Tufão? Vou não, vou nada. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu vou te enviar para Roma. Vou trazer para cá. Assim como você dá testemunho bonitão na Iema, eu vou te enviar para o mundo. E no mundo vai ter aflição, viu, Ageu? No mundo vai ser difícil, mas tenha coragem, tenha Tarseu, nunca mais você vai esquecer disso. Ele está do seu lado, te fortalecendo com coragem. Se revela um tufão aqui. Aí o 15 diz, o navio foi arrastado com violência. Olha que texto, irmão, eu estou lendo, eu faço questão de ler. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. Nós fomos deixando levar, então não tinha como mais manobrar. O marinheiro perdeu o controle, o mestre perdeu o controle, o piloto perdeu o controle, o Paulo perdeu o controle, mas Deus está no controle.
Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote com dificuldade. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios. Os marinheiros, os especialistas, os caras que manjam de água, os caras que têm horas e horas de água, os marinheiros, os especialistas, eles pararam de manobrar, perderam a capacidade, não tem como mais. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos a armação do mar. Então nós lançamos. Quem está escrevendo aqui é Lucas. Então Lucas faz parte disso. Está dizendo que Paulo não tem mais algemas, e todo mundo começou a lançar mão. E agora Paulo vai se levantar com a segunda porção de vinho. Versículo 20, ele é terrível, ele é poderoso. 20, e não aparecendo havia há alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, acabou, afinal toda a esperança de salvamento. Deu ruim, é tempestade, é vento, é pau quebrando, é apanhando, é violência, não tem esperança. E nesse momento, lá vai o crente com mais uma porção de vinho novo. Estou sentindo Deus aqui. Aí Paulo se levanta e diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se Paulo em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido lá, para não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham, porque cada um dá aquilo que tem. Se seu odre está cheio de inveja, você só vai fluir inveja. Lá vai. Se seu odre está cheio de raiva, você só vai fluir raiva. Seu odre está lotado de frustração. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Frustração. Em março de 2026, Jesus se coloca ao teu lado e diz para você: esvazia hoje aqui. Deixa o seu odre vazio aqui e vai sendo cheio de coragem. Na segunda porção ele diz a toda a tripulação: coragem. Ele diz o quê? Coragem. Não romantiza isso aqui não, mas visualiza o mais podre do navio pregando coragem. O algemado, o acorrentado, tem algema no pé, a roupa está velha e suja. Tem marinheiro, tem mestre do navio, tem piloto, tem tripulação, está lotado, o navio está lotado. Aí Jesus, ele transforma o que era morte, ele faz daquilo uma conferência de vida. Acostume-se a estar acorrentado por coisas e mesmo assim se colocar de pé. Não sei aqui, mas aqui está tudo perfeito não, irmão. Mesmo assim eu estou de pé. Nossa vida às vezes vai ser enfermidade, vai ter falta de dinheiro, vai ter, uma hora a esposa quer, outra hora não quer, outra hora o marido quer, outra hora não quer, uma hora os filhos quer, outra hora não quer, e mesmo assim se coloque de pé. Quem foi que te ensinou que quando tem algum tipo de prendimento, corrente, eu não tenho que oferecer coragem ou liberar palavra? Quem te ensinou isso? Paulo está de pé me ensinando. Estou algemado nos pés, mas eu tenho coragem na boca. Estou algemado nos pés, mas eu tenho coragem no coração. Ele levanta e diz para todo mundo, quem quiser, quem não quiser, a palavra é coragem. Coragem, algemado, escravo. Uma visão horrível.
Quem olha fala, que doido, que fanático, irmão. Para que tanta língua estranha? Para que tanto fogo, tanto manto, tanta glória? Fanático, lunático, doido. A Bia está aqui? Bia? Psicóloga está aqui? Foi desempregado que eu profetizei para você. Você recebeu bênção? Eu estava desempregado. Aquele dia eu cheguei aqui só o caco, algemado, desempregado. Cada um prega aquilo que tem, é o que eu estou vivendo. Desempregado, era uma quarta-feira, era ou não era? Estava sentado ali quietinho, orando, o fogo descendo. Deus me deu uma palavra, eu fui lá, minha esposa falou, meu Deus, onde você foi? Fui atrás da Bia, liberei eu estava desempregado. Deus fez ou não fez? Não é sobre você, bonitão. É sobre o que você flui. Já preguei precisando que alguém pregasse para mim. Já cantei precisando que alguém cantasse um louvor, que falasse comigo. Eu já orei por alguém, pastor Edivaldo, precisando de oração. Alguém tem que ouvir isso aqui. Não espere tudo ficar bem para você fluir. Nunca vai estar bem. Nunca vai estar bem. Você vai ter dinheiro, mas pode ser que dê ruim na saúde. Você vai ter dinheiro e saúde, mas pode ser que o casamento vai estar por um fio. Casamento vai estar bom, mas vai faltar dinheiro. Nunca vai estar 100%. 100% é só nas bodas com o cordeiro. Mesmo assim, coragem! Vão te medir, fala, nossa, está se achando. Não é não, é que cada um dá aquilo que tem. Vão medir, nossa, está se achando o profeta das nações, se achando o pregador. Há 13 anos atrás, a minha família disse isso aí é fogo de palha. Não passa de um ano, foi ou não foi? 13 anos atrás, tem 13 anos que a palha não cessa de pegar fogo. Cai, levanta, cai, mas estamos de pé. Cada um flui aquilo que tem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aconselho que vocês tenham coragem. Porque nenhuma vida se perderá, somente o navio. Então, ele disse do início, vai perder o navio, a vida e a carga. A carga já jogou fora. Quem está entendendo? Agora ele disse, o navio vai dar ruim também. Atos 16, Paulo e Silas está preso. Porque tem hora que a oração e a adoração abre correntes, e tem hora que Deus não vai abrir tua corrente. Quero ver se vai dar glória aqui. Dá glória aqui. Tem hora que Deus não vai abrir a tua corrente e vai ficar do céu olhando. Vamos ver que só se move com terremoto. Tem gente que só se move com terremoto. Não tem corinho de fogo, não tem LED, não tem telão, não tem pastor Nenê, não tem nada, só tem coragem. Tem hora que tem terremoto, bonitão. Tem hora que não tem. Tem hora que tem coragem. Está pegando o que eu estou pregando aqui? Levanta uma das suas mãos, por favor. Receba a palavra, receba a coragem. Receba alegria, receba coragem. Receba paz, receba coragem. Receba ânimo, receba coragem. Receba Tarseu de Cristo. Receba o Tarseu, o bom ânimo, a confiança, coragem para acessar, coragem para avançar, coragem porque os tempos estão difíceis. Versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Ele disse para mim, não tenha medo. Não tenha o quê? Medo. É preciso que você compareça diante de César. Então, de novo, Jesus falou com ele lá, é necessário que você vá para Roma. Aí ele vem aqui no meio da tempestade, a carga já foi para a água, estou terminando, caminhando para a conclusão. A carga do navio já foi, ele disse o navio vai dar ruim. Aí Jesus aparece mais uma vez e diz, é necessário que você acesse o futuro. É necessário que você chegue, as cargas vão ficar, o navio vai ficar, mas você vai.
Versículo 24, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Irmão, dá licença. Dá licença, irmão. O menor vai mandar em todos. O centurião manda em 100. Augusto, centurião manda em 100. O Paulo vai mandar em todos. O mestre do navio, o piloto, comanda os marinheiros, mas Paulo tem a direção para todos. Não entendi. Lá na empresa tem o chefe, o executivo, mas a palavra de governo está sobre a tua vida. Pegou não? Lá na tua casa teu pai está desviado, tua mãe está desviado, mas a palavra de governo está sobre a tua vida. Pastor, não entendi. Lá no condomínio, reunião de fofoca, reunião de quem ganha mais, reunião de quem tem um carro melhor, mas a palavra de governo está sobre você. Quem dá glória aqui? Quem dá glória aqui? Palavra de governo. Paulo, foi pela graça, não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, você escreve, não, é pela graça. Deus te deu eles na sua mão. Olha que responsabilidade. A vida de toda a tripulação depende do posicionamento de Paulo. E entendo que se Paulo não se posicionar, o navio vai dar ruim, e as vidas vão se perder. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Portanto, senhores, 25, tenham coragem. Tenham o quê? Ele falou 2 vezes, irmão. Porque tem gente que é um pouco igual eu, assim, meio lerdo, meio, sabe, lesado. Coragem. Eu entendi, coragem. Paulo está gritando no microfone, igual eu estou gritando, para ver se alguém pega. Coragem. Senhores, coragem. A carga já foi, mas coragem. Navio vai quebrar, viu? Coragem. Eu confio no Deus que tudo que vai acontecer conforme foi me dito. Porém é necessário que estejamos arrastados para alguma ilha. Olha que palavra maravilhosa do pregador. Ele disse que vai ser bom, mas a gente vai ser arrastado para a ilha. Só vou ler, você vai dando glória se você entender. Quando chegou a 14ª noite, quantos dias? 14 dias de paulada, sendo nós batidos de um lado para outro, sendo espancado no mar Adrático, por volta da meia-noite. De que horas? Mas não tem terremoto, viu? Só tem coragem. Os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros, quase 40 metros de profundidade. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. Receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram à popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Antes tinha alguém se levantando, agora já tem alguém orando. Eu não sei se você está entendendo. Antes tinha alguém que estava nem aí, não dava crédito. Agora já tem alguém orando lá dentro do barco. E não estou falando de Paulo e de Lucas não, tá? Terceira porção de vinho, Paulo vai falar mais uma vez. Quando as coisas começou a melhorar, nisto os marinheiros, estou no versículo 30, tentaram escapar do navio. Os marinheiros, o piloto do avião, o piloto do navio, o motorista do busão, então, tentou escapar do navio. Arriaram o bote, a pretexto de que iam lançar a âncora da proa. Aí Paulo se levanta, e ele diz para o centurião, ele diz para quem? Ele diz para quem manda em 100, só se você pegar, irmão. Ele se levanta e diz, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Paulo está mandando em quem manda. Pegou? Paulo está liderando quem lidera. Você entendeu? Paulo está direcionando quem direciona. Às vezes vai ser assim. É você que vai ter palavra para o teu coordenador. É você que vai ter palavra para a sua supervisora. É você que vai orar pelo teu pai. Você que vai orar pela tua mãe. É ele que dá uma ordem para quem dá ordem. Versículo 32, então os soldados cortaram os cabos, porque o soldado falou assim, não vou morrer aqui não.
E obedeceram a Paulo. Obedeceu a quem? Ao escravo que está algemado. Não sei se você está entendendo. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Quarta porção, eu concluo aqui, já passei 5 minutos do meu horário. Enquanto amanhecia, enquanto o quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Paulo rogava a todos que se alimentassem. Ó, Paulo, pela 4ª vez. Ninguém dá crédito para ele, ninguém olha para ele, mas ele levantou a primeira, levantou a segunda, levantou a terceira, e 4 vezes sem ninguém dar crédito, ele levanta mais uma vez, irmão. Gostei do seu sorriso, viu? 4 vezes. Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que o pau está quebrando, hoje tem 14 dias que a gente está apanhando, hoje tem quase 30 dias, quase um mês que o negócio está dando ruim, e que esperando vocês a salvação, alguma coisa, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peçam que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Disso o quê? Depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Dito isso, Paulo pegou um pão. Parece o que isso aqui? Lá no navio não tem banda para tocar. Paulo pegou um pão, se colocou no meio daqueles que estavam prendendo eles, pegou um pão e deu graças. De novo, cada um só dá aquilo que tem. Então, o Paulo consegue ser grato com a algema no pé. O Paulo consegue ser grato mesmo sendo o menor, mesmo sendo alguém que ninguém dá valor. Ele se coloca no pé, no meio na frente, em pé, em frente de todo mundo, e dá graças. E ele disse: come pão, porque disso depende a sua sobrevivência. Come pão, porque isso aqui depende a sua sobrevivência. Vou repetir: come pão, tenha coragem, come esse pão, porque disso depende a sobrevivência de vocês. O pão renova, o pão anima, o pão levanta, o pão fortalece, o pão quebra o jejum, o pão faz você caminhar, o pão te anima, o pão te dá perspectiva, o pão te enche de força, o pão te dá estratégia. Come desse pão. E cai chodarasai. Emi candarasemiana. É preciso muito amor para se levantar no meio daqueles que te prendem e oferecer pão e dar graça. Irmão, isso mexe comigo. Isso aqui é evangelismo puro. Está todo mundo assistindo Paulo, irmão. Está todo mundo vendo a atitude de Paulo. O cara está algemado, irmão, dá licença. O cara está algemado. Ele está oferecendo pão, coragem, dá certo. Jesus esteve comigo, falou comigo, a gente vai vencer, vamos passar. Encorajamento. Isso aqui é uma palavra de encorajamento. Deus está enchendo o seu odre de coragem, para que você encoraje outras pessoas. Quando você for se levantar, não se levanta surtada, babando ódio, não, se levanta com pão. Tenha sempre um pão. Vai usar o status do story, posta um pão. Que é pão? Versículo. Manda um versículo, manda um corinho, manda um louvor, manda pão, receba pão. Eu nunca vou esquecer o ano passado. Eu disse: Senhor, eu não quero nunca mais estar em cima de um altar. Eu parei, eu não quero mais. Começou um navio, um terremoto, uma turbulência terrível lá em casa, a ponto de eu sair da minha casa e a minha esposa falar para mim: olha, não dá mais, cara, não dá, pega as suas coisas, mete o pé. Você pensa que eu estou pregando aqui é porque eu sou anjo, irmão? Mete o pé. Eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe mora em Tatuí, não pode estar aqui hoje, mas está assistindo online. Eu fui para Tatuí, e lá em Tatuí eu falei: mãe, tem um cômodo aí, tem uma casa aí. O diabo gritou para mim que ia ter destruição do meu navio. Minha família não ia ter mais marido.
que os meus filhos não iam ter mais pai. Minha esposa está ali, irmão. Eu sei que eu estou pregando aqui. Falei, mãe, tem um quarto aí? Minha mãe falou, se precisar tem, mas vai para a tua casa. Minha mãe se levantou com pão, meu pai se levantou com pão e disse, se precisar tem quarto, mas vai para casa, nós vamos orar por você. Eu nunca vou esquecer, eu falei, pastor Milton, me tira dos grupos. Eu não quero estar nesses grupos chatos da IEMA, toda hora uma conversa, uma mensagem, um negócio. Não é. Ele disse, você vai ficar no grupo. Fica aí. Eu não quero, você vai ficar aí. Ele se levantou com um pão. Dá para dar glória? Eu disse, eu não quero. Eu digo para alguém aqui, não sai desse grupo que você está. Grupo de homens, fica lá. Grupo de mulheres, fica lá. Ele se levantou com um pão e disse, fica aí. Não quero mais altar, não quero nada. Do nada chega o pastor Nenê lá em casa e a pastora Isabel. Eu fiquei nervoso, irmão. Eu fiquei muito nervoso. Que eu não esperava. Ela combinou com a minha esposa, eu não sabia. Cheguei, eu estava com uma cara de tacho. Sabe, cara de bolacha mastigada? Eu não sabia se dava paz do Senhor, se eu fazia o crucifixo, se eu entrava, se eu saía. Sabe, aquela cara, irmão. Eu disse, eu não quero mais nada. Não quero altar, pastor, obrigado por ter vindo. E ele foi lá em casa com pão, 2 pães. Primeiro, levou uma cesta da IEMA, que é top. Cesta da IEMA, cesta básica, alimento, um monte de coisa. Pastor Isabel, pastor Nenê se levantou lá na sala da minha casa com pão. Ela não foi lá para gritar, tá vendo? Pregador, tá vendo? Não, ela se levantou doida, não, irmão. Ela se levantou com pão. Ela disse, tá cansado, filho? Descansa. Nós vamos orar por você, filho, nós vamos orar por você. Eu jamais vou esquecer no dia que os meus pastores me viram e ofereceram pão. Eu saí da rede social, eu parei de vir aqui à igreja. No primeiro culto que eu vim, eu nunca vou esquecer, Rodrigo, do pão que você me deu lá embaixo. Rodrigo me viu lá embaixo e me deu um abraço. Eu me quebrei, fiquei quebrado. Ele disse, o senhor faz falta aqui. Ele olhou no meu olho e disse, o senhor está bem? Você me deu o pão lá, porque a pregação não começa aqui. A pregação da IEMA começa lá, no estacionamento, irmão. Lá você já tem esses obreiros aí, ó, lindos, cheios de Deus, bem vestidos, com sorriso, com alegria. Às vezes nem pega culto, mas estão lá embaixo. Eu nunca vou esquecer do pão que você me ofereceu lá embaixo. Isso aqui não é fruto de like, dislike, se aparecer. Isso aqui é alguém algemado, mas levantando coragem. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Passei aqui do meu tempo, gente. O vento bateu, a carga foi embora, o navio quebrou. E o texto diz que uns pegaram numa boia, outros pegou numa madeira. Gente que sabia nadar, gente que não sabia. E todo mundo chegou amarrado, mas chegou. Chegou empurrado, mas chegou. Eu vou liberar uma palavra aqui. Nem que for boiando, mas você vai chegar. Irmão, nem que for cima de um destroço, de um destroços do navio, um destroços da empresa, mas você vai chegar. Eu vim gritar nesse altar, teu casamento não vai acabar, porque o meu casamento não acabou. Tua empresa não vai fechar, seu CNPJ não vai fechar, você não vai cancelar a inscrição da faculdade, você não vai ficar frustrado nesse concurso que você entrou. Israel está atacando o Irã, Estados Unidos está atacando o Irã, estão falando de uma nova pandemia, é guerra, é pau quebrando, é navio, é medo, mas a igreja está de pé com o pão da coragem, 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 coragem. Cristo, ó meu Cristo, o que eu fiz
me amar tanto assim. Cristo, Amado Cristo, só é rei. Cante. E não me... Diga Cristo, Cristo, pastor Nenê, por favor. Cristo,